Quando estamos tratando de funções, a primeira coisa que me vem à cabeça para representar esse tema somos nós seres humanos. Em nossa vida cotidiana, nós costumamos desempenhar várias funções, como por exemplo, essa moça do slide. Ela é médica, cozinheira, professora e também tenista nas horas vagas. E esses são apenas 4 exemplos, pois na vida real, essa moça pode executar diversas outras funções, tais como ser mãe, criadora de conteúdo digital e assim por diante. Mas as funções não são algo tão novo assim para nós. Durante o nosso curso, fiz menção e mostrei como utilizar algumas das funções. Ao acessar a documentação do Python sobre funções, nós podemos encontrar algumas dessas funções que já vimos. Nós temos aqui a função print, a função len, a função str e várias outras que vocês podem perceber. Identificar uma função não é algo difícil. Sua estrutura mais comum é um nome seguido de parênteses. Um bom exemplo é a função print. Nós temos o nome print, que define uma chamada para a função responsável por exibir algo no console, e na sequência nós temos os parênteses, que são responsáveis por receber os nossos parâmetros. Aqui nesse caso, o parâmetro é uma string. E ao executar o código, nós teremos o retorno da execução da função print com o parâmetro que passamos. E todas as funções têm basicamente o mesmo modo de funcionamento. Por exemplo, nós podemos definir uma variável qualquer, vamos definir uma outra para contar a quantidade de caracteres, e então dessa vez utilizamos a função len e passamos o parâmetro nome. Ao executar o código, nós temos então a quantidade de caracteres sendo exibida. E percebam que tudo isso é por conta do uso da função len, que possui basicamente a mesma estrutura da função print. Só que o seu modo de agir é um pouquinho diferente. Mas essas funções, tais como print e len, elas estão prontas para serem utilizadas. Nós não tivemos que criar toda a sua estrutura lógica. Nós apenas as chamamos e pronto. Agora a dúvida é: como podemos criar nossas próprias funções e incluir comportamentos específicos para elas? Bem, a primeira coisa que temos que fazer para começar a escrever uma função é utilizar a palavra-chave reservada def. Depois da palavra def, nós temos que dar um nome para a nossa função. Vamos dar um nome qualquer. Na sequência, vamos inserir os parênteses e, por fim, os 2 pontos. Nossa primeira função vai ter uma estrutura bem básica. Eu vou querer apenas que ela faça a impressão de 2 linhas de código. Na primeira, ela vai exibir Olá Mundo e na segunda, o meu nome. E notem que mais uma vez a indentação está presente no nosso código. E tudo que está dentro desse bloco de código faz parte da minha função. Mas vejam um detalhe, vamos executar o código. Percebeu que nada acontece? E isso ocorre porque nós apenas definimos a nossa função, mas ainda não fizemos nenhuma chamada para ela. Isso significa que você pode definir várias funções e chamá-las somente quando for necessário. E para chamar a nossa função, basta digitar o nome dela seguido dos parênteses. E os parênteses estão vazios porque nossa função não tem necessidade de receber nenhum parâmetro. Nós vamos apenas realizar 2 prints no nosso console. Vamos executar? Agora sim, ao executar o código, o programa entende que a nossa função existe e ao chegar nessa linha que faz a chamada da função, ele começa a executar toda a estrutura que criamos dentro da nossa função. Então, na primeira linha, ele exibe a mensagem Olá Mundo e na sequência ele exibe o nome Lucas. De modo resumido, nós temos que, para criar uma função, utilizamos a palavra def, seguida do nome da função, os parênteses, os 2 pontos e a estrutura de código, que deverá ser executada. Para executar a função, nós fazemos sua chamada. E para isso, utilizamos o nome da função seguido dos parênteses. As funções auxiliam muito a evitar repetição de código. Vamos fazer a seguinte suposição. Imagine que em um programa você tem que informar ao usuário sobre como utilizar alguns produtos. Existem 2 categorias diferentes para produtos. E para cada uma dessas categorias existe uma sequência diferente de passos a serem seguidos. E aqui eu defini 3 produtos para que possamos exemplificar.
Vejam que temos uma sequência de prints mostrando todo o passo a passo. E aqui para esses dois produtos que são da mesma categoria, os passos são repetidos. E se tivesse um terceiro produto, ele também teria os mesmos prints. E o mesmo vale para o nosso produto 3, que é de outra categoria e possui uma estrutura diferente, uma sequência diferente de passos. Vamos executar isso. E vejam que as instruções estão sendo mostradas para cada produto na nossa tela. Mas vejam que aqui, para os produtos 1 e 2, ficou bem repetido o nosso código. Nós temos a mesma sequência do passo 1 até essa linha do /n. E essa é uma das vantagens das funções. Nós podemos encapsular essa sequência de passos para uma determinada categoria e então, posteriormente, chamar a nossa função ao invés de especificar todos esses passos novamente. Vamos fazer isso. Bom, vou dar um Enter aqui, vou colocar um comentário. Função. Perfeito. Vamos então definir a nossa função. Usa a palavra-chave def, o nome da nossa função seguido dos parênteses, e agora vamos pegar essa parte que se repete, que é do passo 1 até o /n. Vejam que estou respeitando a nossa indentação. Aqui agora, como os dois produtos são da mesma categoria, o que eu tenho que fazer é apenas chamar a nossa função. E agora nós já sabemos como fazer isso. O nome da função seguido dos parênteses. Como o produto 2 está na mesma categoria, as instruções serão a mesma. Vejam o quanto o nosso código ficou mais enxuto. Eu não tenho mais que repetir toda essa sequência de passos para cada produto que eu for mostrar na tela. Basta fazer o uso da nossa função. Vamos definir a nossa função da outra categoria. Aqui da mesma forma, eu vou definir a nossa função. E agora nós vamos trazer esse passo a passo aqui para dentro. Perfeito. Agora, quando eu quiser mostrar as instruções para produtos que são da categoria áudio e vídeo, basta eu vir aqui e chamar a nossa função. Vamos fazer isso aqui. Maravilha. Agora, ao executar o nosso código, deveremos ver o mesmo resultado na tela, só que fazendo uso das nossas funções. Por hoje é isso, pessoal. Espero vocês na próxima aula.